Você leva em conta os resultados das pesquisas eleitorais para guiar o seu voto? O quão importante estes dados podem ser para a eleição de um candidato ou candidata? Diversos veículos de comunicação produzem estas pesquisas eleitorais e, para entender o poder delas, neste novo episódio do Eu Explico, especial de eleições, conversamos com o advogado Dr. Rodrigo Cabreira. Para falar de pesquisas eleitorais, a gente precisa lembrar de todos os meios legais que regem a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral é importante por quê? Porque ela dá para os partidos políticos uma visão de o que pensa o eleitorado na motivação do voto. Ela dá para o candidato uma temperatura do que ele pode fazer ou deixar de fazer, em que o eleitorado mais aprova e não aprova, e ela serve para que o mercado avalie como é que estão indo determinados candidatos ao longo do processo eleitoral, e que também serve para que o eleitor saiba quem está mais cotado ou quem está menos cotado para ocupar aquele cargo que está sendo disputado. Há uma resolução do TSE que ele coloca todas as normas referentes à pesquisa eleitoral ali dentro. Então, a pesquisa eleitoral ela tem algumas regras a serem feitas e algumas respostas a serem colocadas para o TSE. Ela precisa ser registrada, as perguntas são previamente abertas para que os partidos possam impugnar eventualmente perguntas que sejam indutivas do eleitor. Existe uma série de regras a esse respeito, mas é importante saber o seguinte: todo veículo de comunicação, quando ele coloca uma pesquisa eleitoral, ele fala assim, margem de erro, mas ele não coloca algo que chama assim, confiabilidade. Então, quando você tem as regras de pesquisas eleitorais, você tem que pensar o seguinte: todo mundo diz a margem de erro, mas ninguém diz a confiabilidade. Outro ponto importante da pesquisa é o seguinte, e aí é um ponto que impacta o eleitor. Você fazer enquete na internet, daquelas que é possível fazer nas redes sociais, quem sai primeiro, quem sai depois, quem é outro tipo, entre o A, B, C, em quem você votaria, qual a sua preferência. Neste período, a partir do dia 16, uns 3 meses antes da eleição, você gera multa eleitoral de R$53 mil. Aí você me fala assim, só por eu fazer uma questão, ou um questionamento, ou uma enquete, só por se fazer uma enquete. Por quê? Porque essa enquete ela tem o poder de um determinado grupo influir no livre-arbítrio ou na capacidade de reconhecer a realidade do eleitor. Então, a Justiça Eleitoral pune. Fez enquete no Instagram, fez enquete no Twitter, fez enquete no Facebook, se for denunciado pelo Ministério Público, muito provavelmente vai ser condenado a esse valor. Não tem como muito fugir, até R$53 mil. O que é mais importante se dizer sobre pesquisas eleitorais? A pesquisa eleitoral ela é um retrato do momento, ela é uma fotografia do momento. Ou seja, ela é uma operação matemática. Entre tantos milhões de eleitores, é pego uma amostragem desses eleitores. Esses eleitores são levados a responderem aos questionamentos do Instituto de Pesquisa, e isso serve para saber quem está na frente e quem não está na frente. Porque nós temos pesquisas de qualidade, nós temos pesquisas de quantidade, mas nós temos pesquisas de qualidade. Qualidade é quando você vê a temperatura do eleitor acerca de determinados assuntos. Olha,
eu gosto de violência, eu não gosto da violência, eu sou a favor de mais tributos, eu sou a favor de menos tributos, eu sou a favor de prisão em segunda instância, não é prisão em segunda instância. Você tem a qualidade das respostas. Mas quando você pergunta em quem você votaria para o cargo de tal, você tem a quantidade. E aí há uma projeção do Instituto de Pesquisa sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, que pode mudar ao longo do processo eleitoral. Nem sempre. Quem começa em primeiro, termina em primeiro, e nem sempre quem começa por último, termina e por último. Até por isso que as pesquisas erram. Se você pegar todas elas, elas erram o destino final. Por quê? Porque ela é uma fotografia do momento. Então, eu acho que o principal ponto que a gente precisa dizer sobre pesquisas eleitorais é isso. Primeiro, ela não é um indutivo de coisas prontas, ou seja, todas as pesquisas feitas em 2018, por exemplo, erraram a expectativa de quem seria o novo presidente da República. Então, não é uma sensação para ser levada em consideração. Segundo, é uma fotografia do momento. Ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Então, ela pode aferir opinião do eleitorado para abordar algum assunto que é mais importante naquele momento ou não. Como o eleitorado reage a determinadas posições de um candidato ou não. Trackings que são feitos pelos programas eleitorais, essas coisas, isso mede. Todas as pesquisas devem ser registradas no TSE e no TRE, inclusive dizendo quanto custou e quem pagou, que é para evitar o abuso do poder econômico. E as pesquisas, óbvio, elas podem ser impugnadas, dependendo do teor ou da forma que são feitos os quesitos. Após feito isso, elas são entregues ao TSE e, ao mesmo tempo, são veiculadas pelos órgãos de comunicação, e aí os candidatos e a imprensa pode divulgar. Só é permitido divulgar pesquisas registradas no TSE, e o eleitor que se meter a fazer uma pesquisa eleitoral, mesmo que informal e enquete, pode estar sujeito a uma multa de R$53 mil no direito eleitoral, que é o previsto pelo Código Eleitoral.